O que mais me alegrou no dia de hoje foi justamente esse equilíbrio durante a partida, né? Nós tivemos assim grande parte do tempo da partida consistente, né? A equipe ela já começou a passar uma postura que nós queremos. Exemplo, quando nós tomamos o gol, né, uma equipe menos consistente ia começar a alongar, rifar a bola de qualquer jeito, buscar a área. Não, nós colocamos a bola no chão e continuamos jogando como nós iniciamos. Então, assim, tem muita coisa boa para tirar dessa partida. Claro que a gente não pode estar se contentando com o empate, temos que buscar sempre a vitória, né, mas para o início do trabalho, assim, acredito também que se nós não tivéssemos empatado, nós não merecíamos ter perdido, mas eu entendo que futebol não é esporte de merecimento, né? A bola tem que bater na rede para vencer a partida. Mas nós tivemos muitos bons momentos na partida, né? Tomamos um gol de pênalti, mas a equipe esteve bem estruturada, bem organizada, com e sem a bola. Eu acho que nós tivemos uma postura de protagonista na partida, apesar de não ter vencido. Não à toa nós tivemos quase que 65% de posse de bola, nós finalizamos mais, apesar de não ter feito mais gols, mas como você bem frisou, nós criamos para vencer a partida, não fomos eficazes, acho até que nós fomos eficientes na partida. Nós colocamos em prática o que nós treinamos, uma ideia, né, que nós queremos implantar aqui no Paysandu, uma ideia, né, do Paysandu jogar futebol nessa nossa passagem. Infelizmente, nós não conseguimos concluir a gol algumas muito boas jogadas que nós fizemos, né? Se você pegar ali no início do segundo tempo, nós tivemos ali uns 10, 15 minutos de controle, né, com a bola reagindo pós-perda, finalizando de fora da área, finalizando dentro da pequena área com Rossi e com Vargas, né? O goleiro deles foi muito feliz na partida, sem falar o chute de longa distância do Vargas também, que ele fez uma defesa espetacular. O primeiro tempo, eu acredito que nós tivemos volume, tivemos uma postura mais impositiva, porém o adversário tem um time muito vertical, muito para frente, e nos agrediram 3 vezes. Teve uma ação ali do lateral que teve um chute cruzado que nos gerou dano, mas eu acredito que nós tínhamos uma postura de protagonista, nós tínhamos a posse, nós circulávamos, nós triangulávamos, faltava a gente finalizar as jogadas, né? Faltava terminar mais as jogadas. Nós íamos bem na primeira fase de construção, né? Na segunda fase, para terminar a jogada, faltou um pouco mais no primeiro. Já no segundo, acredito que nós conseguimos concluir com êxito, né? Porém, não concluir com mais repetição as jogadas, porém não conseguimos fazer mais gols, né? Mas eu tô otimista com a evolução da equipe. Parabenizar a torcida, uma festa incrível, né? Fiquei extremamente emocionado, grato a Deus pela oportunidade de estar à frente do Paysandu em um jogo dessa grandeza, e otimista com a sequência do trabalho, né? Nós não estamos aqui comemorando o empate, né? Estamos otimistas pela evolução da equipe, né? Pela postura, pela mensagem que nós passamos para o torcedor, né? Uma equipe consciente, uma equipe com personalidade para jogar e com força para marcar. Diante dessas competições até hoje, com esse 9º jogo do Paysandu, você acha que o Paysandu chegou no campeonato, estava precisando melhorar a parte física, a parte técnica? Você já pode dizer que esse Paysandu está parecendo comigo, com a minha cara, e chegou o Paysandu no campeonato agora? Sim, já começa a ter uma cara, a gente abre a semana e já consegue ter um pouquinho mais de tempo para trabalhar, conhecer melhor os jogadores, se entrosar também internamente com diretoria e comissão técnica, né, para a gente colocar a nossa digital no trabalho. Então, muitas coisas que eles fizeram em campo me representam, né, mas óbvio que a gente tem que deixar lastro para crescimento, né, afinal de contas nós não vencemos a partida, precisamos ser mais eficazes nas oportunidades criadas, né, talvez se nós tivéssemos feito, né, mais gols, né, virava mais verdade a nossa atuação, né. Infelizmente, nós só conseguimos fazer um, mas passou uma mensagem muito positiva de um time que não desiste. Essa é uma marca que eu gosto de deixar implantado por onde passo, de não desistir nunca, né? Ter humildade, né, para pelejar até o final, não ser um time soberbo, mas ao mesmo tempo ser um time equilibrado, né? Se começa perdendo, empate e vira jogo, se começa ganhando, manter uma postura, né, de humildade na partida para levar a sério a partida o tempo todo. Então, assim, esse empate no final, a nossa torcida terminou comemorando, né? No último jogo a nossa equipe saiu um pouco mais chateada, então assim, trocamos energia hoje no final da partida. Eu acredito que a torcida saiu mais otimista também hoje,
né, do que com relação aos últimos jogos, né? Nós estamos melhorando os nossos números, melhoramos hoje, acho que fisicamente a nossa equipe teve uma postura muito boa. Nós fizemos 16 faltas, o adversário fez 8. Eu não quero falar de violência, mas de agressividade para encurtar, para pressionar, para matar a jogada ao perder. Eu acredito que muitas faltas também o árbitro ele deu, poderia ter deixado o jogo rolar mais, né? Eu acho que ele travou muito o jogo. Mas, assim, tem muita coisa aqui de ter a bola, de ter um time agressivo sem a bola e de criar, né, muitas oportunidades de gol que me representam. Eu saio daqui hoje bastante otimista, mas temos que deixar lastro para crescer, tem muita coisa pela frente, é só o início. Luizinho, boa noite para você, Michel Anderson da Rádio Liberal. Luizinho, você acabou de falar que você sente, sai do jogo se sentindo representado. No geral, o que a gente foi observado em diretoria, como torcida, é que o torcedor também se sentiu representado em campo hoje. Ele se sente otimista dessa forma. Talvez pela mudança, não é que os jogadores não queriam, mas teve uma mudança de postura do início ao fim, um jogo que parece que estava mais ligado desde o início na partida, apesar de tudo que você declarou. Eu queria que você comentasse como foi essa semana, que praticamente não foi uma semana cheia, mas foi a semana que você mais teve tempo para trabalhar justamente isso daí. E também queria que você avaliasse no início do jogo, que eu percebi pelo lado esquerdo, o Remo teve muita superioridade pelo lado esquerdo, ali, pelo lado do PK. O Remo chegou muitas vezes por ali. Eu queria que você comentasse esse problema, se você chegou a identificar isso daí, como você solucionou durante a partida. Com relação à postura, o que eu acabei de falar, realmente a nossa postura foi muito boa. Nós conseguimos reagir pós-perda muitas vezes, ganhamos, né, praticamente todas as segundas bolas ali, principalmente no primeiro tempo. No segundo ali, eu acho que o Remo teve ali entre 20 minutos, 25 até uns 35, eu acredito que eles conseguiram, né, nos causar mais danos ali depois da entrada do Adailton, mas eu acho que no volume total do jogo a nossa equipe foi mais, né, teve mais a bola, teve mais o controle do jogo, digamos assim, apesar da gente não ter sido determinante com relação a fazer gol. E com relação aos detalhes que você falou, né, nós fomos tentando equilibrar a partida, por exemplo, né, não é só lá atrás que a gente tem que dar conta de algo que a gente não está conseguindo marcar bem. Em alguns momentos eu coloquei o Rossi e o Borazzi trocando de lado para ver se a gente dava um pouco mais de consistência em alguns momentos, em alguns detalhes. Também trago a responsabilidade de deixar os pontas marcando pela frente, para a gente tentar roubar pela frente, para contra-atacar em superioridade numérica. É uma forma que nós temos, né, digamos que ousada ou agressiva de jogar, né? Às vezes a gente corre um pouquinho de risco de defender inferioridade, mas para atacar em superioridade. Eu assumo um pouco dessa responsabilidade também. Mas eu acredito que, assim, que não ficou algo tão deflagrante, que a gente ficou sofrendo muito tempo, né? Entendo a sua colocação. Durante o jogo eu fui fazendo algumas mudanças pela frente para ver se melhorava o poder de marcação. Mas, por exemplo, o adversário construía um 3-2-5, a gente compactando um 4-4-2, eles tinham 5 contra 4 no ataque, né? A gente com 4 na defesa, mas nós tínhamos 6 contra 5 pela frente, né? Então o objetivo também era roubar pela frente para a gente contra-atacar em superioridade. E aí é um jogo de coragem, de quem pode mais chora menos. Em alguns momentos eles conseguiram atacar 5 contra 4, e em muitos momentos nós roubamos a bola pela frente e a gente não conseguiu terminar as jogadas. A bola estava andando um pouquinho demais, nós fizemos muito boas tabelas no início da partida, muitas boas paredes com o Nicolas, teve muitas tabelinhas ali do Bray, do Rossi ali pelo lado direito, e a gente não conseguia terminar. Teve muitas boas conexões, a bola estava sempre andando um pouquinho mais. Mas hoje eu acredito que nós já adaptamos mais ao campo, né? A gente circulou bastante, teve bastante a bola, né? A própria posse do jogo diz isso, né? Um pouco da nossa ideia. Mas, enfim, e no mais, a gente também tem que entender que o adversário tem qualidade, né? Eles têm muita qualidade no ataque, nas trocas também, jogadores experientes, né? Jogadores que militaram muito tempo em Série A, muito tempo em Série B. Então, em alguns momentos, eles iam também, né, criar situações desconfortáveis para a gente. Luizinho, aproveitando até sobre essa dinâmica de jogo e tudo mais que você está falando, o futebol ele gira muito rápido, né? Tudo muda muito rápido e a vida do treinador não é fácil. Então hoje a gente poderia estar aqui, e eu vou te fazer essa pergunta justamente porque empatou no final, para não ser oportunista por conta de uma derrota, mas se tivesse perdido eu também faria a mesma pergunta. Até mesmo agora vai servir de explicação para o torcedor. Porque você sai como um treinador que mexeu muito bem, sai do jogo como um treinador que mexeu muito bem e que nos últimos minutos teve a audácia de colocar 2 jogadores
para colocar o time para frente, para tentar uma última situação de jogo para conseguir um empate. Mas, se não consegue, você poderia ser avaliado como um treinador que ficou com 2 substituições até os 45 minutos e acabou segurando e não mudando a história do jogo. Porém, eu entendo que você estava até, acho que os 35 estava 0-0, e é muito difícil você mudar um jogo, dada a dinâmica que estava o jogo, né? Você colocar um jogador frio. Enfim, até para o torcedor entender o que passa na cabeça do treinador, para ele ver o seu lado também, o quanto que é difícil você definir a hora da mudança e como mudar, porque hoje deu certo, mas poderia não ter dado, mas acabou dando certo da forma como você pensou. Com relação se nós não tivéssemos empatado a partida, hoje, assim, claro, nós queremos sempre ganhar, né? Ainda mais no desporto, né? Nós temos essa vaidade, eu sou um cara extremamente competitivo, né? Mas hoje eu acho que eu conseguiria dormir, né, pela semana que nós fizemos, né, pelo envolvimento que nós tivemos no vestiário, pela entrega dos jogadores, né? Eu acho que eu conseguiria dormir se nós não tivéssemos empatado a partida, pelo desempenho, pela performance, né? Nós não merecíamos perder, mesmo entendendo que futebol não é esporte de merecimento. E com relação às substituições, às vezes a gente faz uma troca e melhora a equipe, às vezes nós não fazemos, e às vezes a gente faz troca também e a equipe ela, né, cai um pouco de rendimento, né? E a gente corre riscos, eu enquanto treinador. Eu entendia que até aquele momento a equipe estava muito bem conectada, e como eu tenho um pouco tempo de trabalho aqui, né, eu quis dar sequência, né, deixar o time estava com volume, estava com controle do jogo, né? Então eu não via a necessidade de fazer tantas mudanças naquele momento, né? E aí eu paguei o preço, né? E obviamente, né, num determinado momento aí nós fomos fazendo algumas trocas pontuais, eu fui mexendo aos poucos para não desajustar o que estava ajustado, né? Por vezes nós vamos mexer mais cedo, vamos mexer no intervalo, mas hoje eu vi uma equipe organizada dentro de campo, né? Eu acho que a nossa equipe estava bem estruturada, estava bem posicionada, então eu não vi que os jogadores estavam sustentando bem a partida, né? E aí realmente eu só mudei quando eu achava que tinha que mudar. Como você bem falou, nós terminamos ali tirando vaga, ficamos com 2 volantes, 2 meias como volante, o Vargas e o Giovani, né? E depois colocamos o Juninho, trocamos a marcha ali. Eu entendo que todos os nossos pontas estavam se dedicando bastante, e aí eu entendia que aquele momento era a hora de trocar a marcha com a entrada de Marcelinho com o Matias, né? Para o Marlon e o Rossi. Foi isso, eu achei que a equipe estava bem organizada dentro de campo, eu não queria correr o risco de perder aquele time, né? Às vezes a gente troca para ver se a gente melhora a questão da volúpia, da intensidade para trocar a marcha, mas um jogo dessa grandeza eu preferi estar mais equilibrado, estar mais seguro, do que a gente mudar por mudar, para dizer que nós fizemos todas as substituições. Foi isso. Boa leitura. Nós fizemos uma modificação, né? Nós mantivemos a mesma estrutura, a mesma distribuição dentro de campo, mas você percebeu bem que nós construímos hoje com o PK, né? Ele fazendo essa construção com 3, e nós tínhamos amplitude com um ponta e o outro flutuando por dentro. Ora o Marlon por fora, ora o Borazzo por dentro, e vice-versa, ou até trazendo o Rossi, levando o outro. Qual é a ideia? Na nossa forma de jogar, requer uma amplitude de jogadores que possam, né, fuçar o último terço, que possa dar profundidade. O PK é um jogador muito técnico, né, que troca muito bem passes vindo de trás. Eu acho que hoje ele conseguiu fazer uma partida segura, conseguiu sustentar bem fisicamente, e nós mantivemos o tempo todo um atacante mais espetado, né? A gente conseguiu dar mais amplitude, mais largura no campo, conseguimos baixar mais a defesa do Paysandu, né? Na última partida ele tinha que subir para jogar e baixar para marcar. Agora ele teve menos campo para percorrer, né? E sempre de frente para o jogo, para construir. Eu acho que realmente ele fez um bom jogo ali. Em pouco tempo a gente já começa a criar algumas variações, né? O Marlon, ele jogava como ponta, com beirada, mas compactava por dentro, né? Ao lado do Nicolas. Fiquei feliz porque hoje nós já conseguimos criar algumas variações da primeira partida e tivemos um bom resultado. Nós jogamos com o Vilela, ele estava fazendo essa saída de 3, hoje ele jogou pela frente, com pouco tempo de trabalho. Quando eu falei que ia dormir,
Justamente com relação a isso. O que nós treinamos, nós colocamos em prática. Eu, enquanto treinador, tenho que avaliar um todo, né? Não é porque a bola não bateu na rede que a gente não fez um bom jogo, não produziu, né? Obviamente que nós queremos ganhar, o que vale é a bola na rede, mas eu, enquanto treinador, tenho que pensar no processo, no progresso, na continuidade, né? Mas, enfim, foi boa a sua leitura e essas mudanças, elas realmente surtiram efeito com relação à questão organizacional. Uma coisa positiva do jogo passado, eu até comentei com você na última pergunta que eu fiz para você, foi a questão do perde-pressiona, que hoje também eu vi como uma questão muito positiva da equipe do Paysandu, o perde-pressiona. Você não acha que esse esquema com 4 atacantes ajudou mais essa questão do perde-pressiona, ou isso é uma questão que tu trabalha no dia a dia e com qualquer esquema que tu colocar vai dar certo a questão do perde-pressiona? Na verdade, eu acho que para você ter um perde-pressiona forte, você tem jogadores que possam entregar isso com relação às características, né? Nós estávamos com jogadores leves ali à frente que conseguiam, ao perder, já reagir, né? Tem muito de característica, não é só pedir para fazer, né? Nós temos que colocar jogadores que entreguem nessa reação pós-perda agressiva. Os nossos médios hoje estavam agressivos, o Varga, o Vilela, os nossos pontas também estavam agressivos nesse momento do jogo. Então, acho que a característica dos jogadores, como você falou, esses que estavam à frente, por ser jogadores leves, rápidos, intensos, o Boraz e o Marlon são jogadores leves, né? Então, assim, eu acho que a característica deles entregaram essa transição defensiva, essa reação pós-perda com qualidade. Boa noite, Luizinho. Meu nome é Eduardo, vou te parar. A gente sabe que o clássico ele é definido por detalhes, né? E quem erra menos, normalmente sai vencedor. A gente estava debatendo ainda há pouco na outra coletiva sobre os erros, né? Que o Clube do Remo cometeu. E eu queria te perguntar sobre o que você sentiu após o gol, né, do Clube do Remo, naquela saída do Quintana, que ele dá um chute para frente, o meio-campo, Jaderson, ele mata e o goleiro acaba derrubando o atacante do Clube do Remo. E eu vi você muito vibrante ali na área técnica, tentando motivar os jogadores. E eu queria que você falasse um pouco dessa sua reação nesse momento em que o Clube do Remo estava à frente do marcador. O jogo ele é um perde-ganha constante, né? Eu estava sentindo uma equipe segura dentro de campo, mas eles têm bons jogadores, óbvio, estavam jogando contra uma grande equipe. E aí uma felicidade, uma saída de bola, né, e um contra-ataque rápido, eles tiveram uma oportunidade em 2 erros nossos, né, e nos erros dele nós tivemos várias situações que nós construímos, mas em alguns momentos eles pecaram na saída de bola e nós não aproveitamos para fazer gol, né. E, na verdade, confiança, né? Nós temos que criar uma forma de jogar aqui no Paysandu, por exemplo, de não desistir nunca, né? Ainda tinha muito jogo pela frente, né? Um jogo hoje não tem só 90 minutos. Com os acréscimos, ele beira ter 100, 101, 105. Nós ainda tínhamos alguns momentos e ainda tínhamos mais o acréscimo. E o que eu mais pedi foi para a equipe manter a postura, né? A gente não pode se empolgar quando faz gol, nem pode desanimar quando perde, né? Só quando soa o apito que a gente ou comemora, né, ou afoga as mágoas e retoma o trabalho para poder vencer na próxima partida. Então, nós que somos profissionais, nós não podemos nos emocionarmos. E nós vimos fazendo uma boa partida, né? Bate o centro, bota a bola no chão e volta a jogar. Então, assim, tem algumas coisas hoje que me alegraram muito, como a gente não ter desanimado, não ter mudado a forma de jogar, né, ter feito o gol ali no minuto final, né? Um dos grandes objetivos que eu conversei muito internamente hoje é a gente passar uma mensagem de uma equipe guerreira, agressiva, que queria vencer a partida. O campo fala, para a gente trazer o nosso torcedor para o nosso lado, né? Eu falei na pré-eleição hoje, nós precisamos fazer uma grande contratação nessa temporada, é o nosso torcedor. Nós não vencemos a partida, mas eu acredito que o nosso torcedor saiu hoje, eu digo que otimista com a entrega dos jogadores, né? Eles deixaram uma mensagem que realmente entraram para honrar a camisa do Paysandu. Boa noite, Luizinho. Jobson Melo, da Rádio Maré FM de Marituba. Pergunta que eu te faço é a seguinte, como você colocou na tua estreia 0-0 com o Manaus pela Copa Verde, o torcedor saiu irritado. Aí na segunda partida, 1-0 para cima do Independente, apesar da vitória, o torcedor vaiou o time e hoje o Paysandu persiste, consegue buscar o gol de empate praticamente no último lance do jogo. Queria te perguntar se você considera que nesse teu ainda início de trabalho, esse segundo tempo do Paysandu foi a melhor performance do Paysandu enquanto grupo, e o que tirar de positivo do clássico para a decisão no meio de semana que o Paysandu vai buscar a classificação para a semifinal da Copa Verde, Luizinho? De uma forma geral, sim. Foi o jogo que nós tivemos mais equilibrado em todos os momentos, fase do jogo.
Agora a expectativa é para que a gente dê continuidade nesse processo de evolução e a gente consiga reverter em gol as chances criadas, né? Para que a gente possa conseguir vencer, né, com um pouco mais de tranquilidade, digamos assim.